E aí, aqui é o Zangado hoje de sagas, e a saga que eu vou analisar hoje, por completo. E além disso, contar umas curiosidades para vocês também sobre o game, é uma saga clássica e muito querida por muito gamer nesse mundão aí, que é a saga Prince of Persia. Então prepara, porque o vídeo vai ser longo e bem informativo. Fica confortável, quer pegar algo para comer? Não sei. Vai lá, prepara, deixa o vídeo carregando. Tá acomodado aí, jovem? Beleza? Então vem com o tio. Prince of Persia é um game de ação e aventura lançado em 1989, desenvolvido pelo pequeno gênio, digo pequeno porque ele ainda era um jovem gafanhoto, Jordan Mechner. Não sei se pronuncia desse jeito, né? Vou chamar ele de Jordan. Esse que já havia desenvolvido um game anteriormente, em 1984, um game muito aclamado chamado Karateka. Jordan desenvolveu o Karateka enquanto ainda estava na faculdade de Yale, cursando psicologia. Tipo, tudo a ver, né, velho? O jogo se passa no Japão feudal, onde o vilão, chamado de Akuma, não do Street Fighter, raptou a princesa Mariko e tá prendendo em um calabouço. O protagonista, um karateka, precisava vencer o exército de Akuma e o próprio Akuma para poder salvar a princesa, bem estilo Super Mario misturado com Street Fighter. Salvar a princesa e lutar karatê. O jogo era de luta, onde você enfrentava um inimigo de cada vez, cada um com sua barra de HP e você executando golpes de karatê para nocautear os inimigos. Jordan era tão gênio, cara, porque o jogo é conhecido até hoje pela evolução das animações em games. A movimentação dos personagens era assustadoramente realista para a época, e ele conseguiu capturar os movimentos reais de um lutador de karatê com absoluta perfeição. Sem contar que o ambiente e a trilha sonora foi muito elogiada também. Imagina, cara, porra, desenvolver um trem desse sozinho. Caralho, mano, parecia até o laboratório de Dexter, velho. Pior que deve ter gente aí falando que não conhece o laboratório de Dexter. Mas enfim, obviamente Jordan ficou satisfeito com o resultado e partiu para um projeto novo, sozinho novamente. Só que esse levou muito mais tempo para produzir, ainda mais nas condições que o pequeno gênio trabalhava, né? Essas informações que eu vou falar agora foram retiradas do site do Jordan, que tá aí na tela, onde praticamente é um diário dele, passo a passo da produção do game do Prince of Persia, com imagens, rascunhos e vídeos do desenvolvimento do jogo, gravados em VHS. Então vou colocar essas imagens e vídeos como ilustração no fundo do vídeo, para ficar mais legal ainda. Jordan tinha planos de criar um game com o nome O Ladrão de Bagdá, do qual era um filme que Jordan era muito fã, um filme que foi feito em 1978. Mas daí um dos colegas ou amigos do Jordan disse para ele que ele tinha que criar algo novo, e não ficar repetindo o nome de filme. E aí acabou surgindo o nome Prince of Persia. De ladrão foi para príncipe. Jordan, ele filmava seu irmão David correndo e pulando, fazendo dezenas de movimentos. E durante o game ele ainda ia acrescentar um editor de fases para galera expandir a criatividade. O jogo ia ter 50 fases e parecia ser muito promissor. Mas quando Jordan finalmente terminou o game e foi jogar, cara, todo empolgadão, ele ficou com uma cara de puta que pariu. Que jogo ruim, velho. E resolveu refazer, mudando várias coisas. Como que o jogo ficou quando ele estava pronto? O jogo, na verdade, era só você ir pulando e desviando de obstáculos. Acabou, não tinha nada para fazer. Daí ele resolveu reduzir de 50 fases para 10, tirou o editor e resolveu colocar lutas, depois de uma insistência muito grande dos seus amigos. Tipo, põe sangue nessa porra aí, caralho. Tá muito joguinho de Teletubby, põe sangue nesse negócio aí. Na época, geralmente os games que eram considerados violentos utilizavam armas de fogo. Jordan não é muito fã desse tipo de game, então ele resolveu inovar e colocou luta de espadas. Até então era outra novidade para os games da época. Tinha outro filme que Jordan era muito fã, que se chamava As Aventuras de Robin Hood, de 1938. E tem uma cena de luta que ele se inspirou para fazer os movimentos dos personagens. Porra, cara, esse cara era muito inteligente, velho. Minha nossa. E aí sim o novo game estava pronto e o mais importante, tava foda. O game trazia física, o personagem escorregava quando ele pulava, você sentia que pesava para ele realizar um movimento. Isso era absolutamente impressionante. A história do game era a seguinte: a Pérsia enfrentava tempos de guerra e o sultão devia partir com seu exército para uma batalha. Em sua ausência, ele deixou de encarregado o seu vizir, Jafar, que não é do Aladdin. Jafar estava a fim de dar uns pega na princesa, mas ela amava o protagonista do game, que não tinha nome, era apenas chamado de Prince. Daí Jafar, muito emotivo, muito grilado, muito vingativo, prendeu a princesa no calabouço e disse: ou você dá, mulher, ou você morre. E deu o prazo dela de 1 hora para pensar. Daí o herói, que já tinha sido capturado e já estava no calabouço, tem 1 hora para salvar a princesa e dar uma bimbada feliz para sempre. O jogo não tinha uma história impressionante, obviamente, mas as ações dos personagens e a narrativa se sobressaíam. E a linguagem corporal dos personagens também passava uma realidade. Então apesar desse enredo simples,
impressionava. O jogo tinha quebra-cabeças muito inteligentes que quebravam aquele ritmo de você achar que iria ser repetitivo. Não, não iria. O game custou 3 anos de dedicação intensa de Jordan, mas o resultado foram 2 milhões de unidades vendidas e um marco eterno na história dos jogos. Acho que a recompensa foi muito mais satisfatória. É ou não é? Em 1993 foi lançado o segundo game da saga, Prince of Persia 2, The Shadow and the Flame. Jordan agora trabalha na empresa Brotherbound, a mesma que publicou o Prince 1 para ele. Então a empresa agora deu um suporte para Jordan para o desenvolvimento do jogo. O jogo apresentava evoluções gráficas, sonoras e de luta. A história do game é a seguinte: Prince agora é um herói, porque salvou a princesa no passado. O sultão oferece riquezas para ele, ele rejeita todas, mas ele pede a mão da princesa em casamento. Eles se casam 11 dias após o casamento. Em uma manhã, todos do castelo aparentemente esqueceram quem é Prince, porque Jafar tinha lançado um feitiço em todos eles. Agora a Prince teria que fugir e salvar a todos do feitiço de Jafar. Apesar de todos os sinais promissores, o game não chegou nem perto das vendas do primeiro jogo. Ninguém sabe ao certo por quê. O nome Shadow, que significa sombra, até combinou, porque o game realmente ficou na sombra do primeiro jogo. Minha opinião, não merecia. O game é ótimo, teve algumas versões bizarras e adaptações para os consoles da época, mas o game na versão PC, porra, mano, é foda. Por que não vendeu? Por que não fez sucesso? Não faço ideia, cara. Não faço ideia. Talvez teve um grande lançamento na mesma época e aí ofuscou, mas sei lá porque diabos não fez muito sucesso. Em 1999 foi lançado Prince of Persia 3D. Jordan não teve nenhuma participação na criação desse jogo. E ele foi produzido pela Red Orb e distribuído pela The Learning Company. O jogo tinha um enredo mais bem elaborado, só que esse era igual ao enredo de todos os anteriores, só que com mais detalhes. O Prince ia visitar o irmão do sultão, mas ao chegar, seus guarda-costas foram mortos. O príncipe capturado e trancado num calabouço. Quando ele consegue escapar, aí sim descobriu o que estava acontecendo. O sultão tinha prometido a Hassan que sua filha iria se casar com um filho de Hassan. Porém a moça já estava apaixonada pelo príncipe. E aí o Hassan acaba capturando a princesa, prendendo o príncipe. É ou não é a história do 1? É a história do 1, só que mudou só a ordem dos fatores, mas o produto foi a mesma coisa. O game trouxe o universo 3D para a saga Prince of Persia. O game estava sendo bastante aguardado, porém... Porra, Zangado, porém... Red Orb passava por crises financeiras das bravas, e como o título Prince of Persia pesava e eles precisavam muito de dinheiro, eles lançaram o game antes dele estar 100% pronto. O resultado, o game tinha problemas terríveis com a câmera, bugs frequentes e controles que não correspondiam adequadamente. O game não saiu bem nas reviews, ficando com média 6 na nota, não vendeu bem e foi uma queda para a franquia. O game foi refeito e vendido para outras plataformas, devidamente corrigido, e quem pegou essas versões corrigidas pode até não enxergar esses problemas que eu citei, mas o game foi avaliado na versão inicial, na versão PC, na versão problemática. Alguns anos depois, os direitos da franquia foram vendidos para Ubisoft. Em 2003 foi lançado Prince of Persia The Sands of Time. Oh, rapaz, esse aí a maioria do pessoal mais familiarizado, que foi lançado para PlayStation 2, já conhece, né? Depois foi lançado para PC também. Sands of Time. Nossa, velho, é foda. Jordan estava de volta, tá explicado, né? Sua franquia querida ia ser feita novamente por ele, e agora com uma estrutura gigantesca, como uma produtora da Ubisoft, segura, né? Segura o moleque. A história do game era a seguinte: o rei da Pérsia, Sharaman, e seu filho príncipe, que ainda não tinha nome, e agora tinha até uma personalidade, o príncipe ele era arrogante, era mimado, eles invadem a Índia e derrotam o tirano Marajá, com a ajuda do vizir da Índia. Durante a batalha, Prince encontrou uma adaga, e ao acioná-la, na cagada, porque não tinha botão na adaga, velho, pressiona aqui que a mágica acontece, não tinha essas porra. A adaga voltava no tempo, mano. Olha que trem gostoso. A adaga voltava no tempo. Todo mundo quer voltar no tempo, né? Uma cagada que fez na vida, uma besteira que falou, uma foda que perdeu, né? Não, a menina te ligou meia-noite, você acordou dormindo com sono, sem raciocinar, falou: vem cá, quero seu corpo nu. Você não entendeu, achou que ela te xingou, mandou você tomar no cu, você xingou também, desligou o telefone, né? Não, uma adaguinha não ia fazer um sucesso uma hora dessa? É lógico que ia fazer. Enfim, após a invasão, eles se apoderam do palácio e tesouros, visando presentear o rei Azad
concluindo a paz. Eles também capturam a filha do Marajá, Farah. Durante todo esse processo, eles ainda encontraram uma ampulheta gigante. O vizir descobriu que o possuidor da adaga e da ampulheta seria imortal. Então, já que ele traiu o Marajá, por que não trair mais um, né? Ele roubou a adaga do príncipe e cravou na ampulheta, transformando as pessoas da cidade em monstros de areia, menos o príncipe, o próprio vizir e a Farah. Por quê? Porque todos eles possuíam objetos sagrados. A adaga com o príncipe, o medalhão com a Farah e o cajado com o vizir. Daí o objetivo do príncipe seria salvar todos. No caminho ele encontra a Farah e mesmo um odiando o outro, esse ódio acaba se transformando em amizade e depois pega aí o que tem. Dessa vez o game contava com um puta enredo, com personagens muito carismáticos, o gráfico do jogo era muito, mas muito bonito, cartoonizado, com umas cores vivas, brilhantes, a ambientação era fantástica. Prince of Persia foi o primeiro game a trazer movimentos de parkour. O príncipe fazia macaquices level 100 o tempo inteiro, a movimentação era sensacional, as lutas também eram, e você enchia o life bebendo água. Quando você executava um movimento errado, você podia ativar a adaga e voltar no tempo. O game também possuía puzzles, quebra-cabeças, extensos, criativos e de dificuldades diferentes. A trilha sonora também combinava muito, cara. Porra, Zangado, você só elogiou o jogo, mano. Claro, velho, esse jogo popularizou de vez toda a saga Prince. Teve média 9,6 nas reviews do mundo inteiro. Ele era perfeito? Porra nenhuma, ninguém é perfeito, nenhum jogo é perfeito. Às vezes ele te frustrava com a porra da câmera ou no atraso da resposta dos controles, né? Em alguns locais. Você tinha que caminhar nas paredes até o último minuto e aí sim saltar. Se rolasse uma resposta lenta dos controles, você morria. Isso dava muita raiva, mas era certas vezes que acontecia isso, não era o tempo inteiro. O jogo ultrapassou a marca do primeiro de 2 milhões de unidades vendidas. O engraçado é que mais da metade desses números, mais da metade dos números das vendas foi na Europa, onde o sucesso do game é esmagadoramente maior. Não me pergunte por quê. E com essa volta triunfal, não iria demorar para sair uma sequência. É ou não é? Um ano depois veio a sequência muito esperada, Prince of Persia Warrior Within. Esse game trouxe muitas coisas diferentes. A primeira delas foi que Jordan não trabalhou no desenvolvimento desse jogo. Os dubladores de Sands of Time foram todos substituídos e a direção de arte também. O game estava menos colorido, mais escuro. As músicas que combinavam com a ambientação do jogo foram substituídas por heavy metal. Eu gosto de rock, mas não tem nada a ver com a atmosfera do jogo. O jogo dessa vez tinha muito sangue e a arrogância do Prince foi substituída por um sarcasmo do estilo Homem-Aranha. Foram muitas mudanças, grandes mudanças. Todo mundo sabe que em time que tá ganhando não se mexe. Antes de continuar falando sobre isso, vamos para a história do jogo. O jogo ele se passa 7 anos após o Sands of Time. O príncipe é perseguido constantemente por Dahaka. Então ele resolve procurar o conselho de um velho sábio para saber o que ele tem que fazer. O sábio explica que a razão dele ser perseguido é porque todos aqueles que liberam o poder da areia do tempo devem morrer. E como o príncipe escapou, a missão de Dahaka, ela que é guardiã da linha do tempo, é matá-lo. O sábio diz também que tem uma ilha do tempo, onde a imperatriz do tempo que criou as areias vive. Então o príncipe resolve ir para lá para tentar de alguma forma impedir que essas areias do tempo nunca fossem criadas. Outra novidade que o game trazia é que ele tinha 2 finais, um verdadeiro e um falso. O que definia o final que você tinha no game é que você precisava adquirir a espada de água, que é a única arma capaz de matar Dahaka. Se eu estiver falando errado Dahaka ou Dahaka, perdoa aí. Certo, a história do game é interessante, mas e aí, Zangado, como é que o jogo saiu no gosto dos fãs com todas essas mudanças? Certo. Como eu disse no início, houveram mudanças drásticas no game, mas eu acho que a opinião que mais pesou sobre o jogo foi a opinião de Jordan. Ele literalmente fudeu tudo com um comentário, velho. Sabe o que ele disse? Eu vou ler pra vocês o que ele disse. Eu não sou um fã da direção artística ou da violência que fez o jogo ganhar uma classificação M, que significa que não é um game para todas as idades. A história, os personagens, o diálogo e a dublagem e o estilo visual não são pro meu gosto. Isso é um tapa na cara e um chute no saco e uma dedada no cu, velho. Daí vocês me dizem, ah, Zangado, ele deu a opinião dele. Mas porra, cara, ele é o tipo mega fucking boss da saga Prince of Persia. A opinião dele pesa muito sobre os fãs, velho, não adianta. E é tipo o seguinte, olha a analogia do tio Zangado. Vamos supor que você compra um carro e você acha o seu carro o carro mais foda do mundo, cara. Você tem o maior orgulho dele. Nossa, seu pinto aumentou 40 centímetros quando você comprou esse carro. Na sua cabeça, né? Aí tipo, você chama um Zé Mané pra andar no seu carro, um colega seu e tal.
Aí o cara entra e fala, porra, cara, seu carro é massa, mas esse freio de mão parece um pinto. Tipo, sei lá, velho, você vai ficar pra sempre, cara, com aquilo na cabeça, velho. Você vai ficar com nojo de pegar no seu freio de mão. As pessoas ficam encucadas com isso. Ainda mais se um comentário desse vier de uma pessoa que você considera, tipo, uma namorada, o seu pai, seu irmão. Pega e fala, ô, esse freio de mão é feio, cara, parece um pinto. Cara, você não vai descansar enquanto você não arrancar aquele freio de mão dentro do carro. Então, se as pessoas vão jogar o Prince of Persia e antes delas jogarem, elas veem a opinião do Jordan falando que o jogo é ruim, aquilo vai ficar na cabeça dela. Tipo, ela vai jogar querendo ver, procurando o pior do jogo. Só que a opinião do Jordan, cara, acabou com a raça do jogo. Olha o que aconteceu. Prince of Persia Warrior Within tá na lista de alguns críticos fodelões aí do mundo que se dizem críticos, né? Porque a maioria nem joga os games. Que tem muito nego aí que se diz entendido do assunto e nem jogar videogame joga, disseram que o Warrior é um dos 10 piores games feitos da história. Meu pau de óculos pra vocês que disseram isso, cara. Por que óculos, Zangado? Porque ele é grosso, mas é culto também. Cara, o Warrior pecou sim, eu tô ligado. Mudar a atmosfera do jogo tão radicalmente, ele é bem inferior a Sands of Time, minha opinião, claro. Mas o game não é ruim, muito menos péssimo, cara. O game é legal. E os caras foram muito extremistas na opinião. Claro que tem pessoas que adoraram o novo estilo, mas foi uma minoria. O game ele teve média 6 nas reviews internacionais. Cair de 9.6 para 6, nossa. Foi obrigado a ser vendido com M de Mature na capa, porque eles estavam tentando vender inicialmente com censura livre, como era o Sands of Time. Mas não pode, velho. Porra, nos 30 segundos iniciais já parece uma puta bunda gostosa de fio dental num CG censura livre, o cacete, né, mano? O jogo acabou vendendo muito pouco e ganhou muitos haters. Novamente eu digo pra vocês, o jogo é legalzinho. Quem não jogou porque achou muito diferente, eu acho que deveria dar uma chance. Você não vai achar melhor que Sands, mas também não vai achar um dos piores jogos da história, né? Um ano depois foi lançado o último capítulo da trilogia Prince of Persia Two Thrones, inicialmente para PlayStation 2 e depois para PC. Dessa vez a Ubisoft estava disposta a consertar os erros cometidos em Warrior e produzir um game que voltava a ser mais parecido com Sands of Time, aproveitando o que teve de melhor em Warrior Within. Os dubladores de Sand voltaram, as músicas foram mescladas, ou seja, eram músicas que combinavam com a ambientação do game, mas mesmo assim eram alteradas, assim, tinha uma batida mais forte, como era o estilo do Warrior. O sangue foi esquecido, a agressividade foi reduzida, porém aquele lado sarcástico acrescentado por Príncipe foi mantido. O modo stealth também foi introduzido no game, agora você podia matar sem ser visto ou fazer barulho. Houve evolução gráfica, de controles, de movimentação, os cenários alternavam entre bem iluminados e escuros, como eram cada um dos games anteriores. O Príncipe agora era capaz de realizar 4 movimentos diferentes com a adaga e o medalhão do tempo. Ele era capaz de retroceder, desacelerar, emitir ondas de eletricidade e acelerar o tempo. E qual que era a história? A história ela é obviamente a continuação do verdadeiro zeramento de Warrior Within. O Príncipe e Kaelina eles estão voltando para a Babilônia de barco, mas quando eles encontram a cidade ela está completamente destruída. O barco que eles estavam é atacado e destruído, e assim eles são separados pelo mar. Detalhe, ele havia jogado o medalhão que ele tinha sagrado no mar momentos antes do ataque. Como ele tinha conseguido resolver as paradas na Ilha do Tempo no Warrior Within, Sands of Time acabou nunca acontecendo. Então o vilão, o Vizir, ele estava vivo ainda, cara. E agora, para fuder ainda mais, ele estava com o bastão mágico, que não é o bastão do Goku, e a adaga do tempo. Agora ele só precisava das areias. Então ele captura a Imperatriz do Tempo. Prince estava desesperado procurando Kaelina. Acaba topando com o Vizir e seus capangas, que já tinham pego Kaelina também. Um dos capangas do Vizir dá uma chicotada no braço do príncipe. O Vizir mata Kaelina e assim libera as areias do tempo. Logo quando as areias são libertas, ele se mata, que é tipo ritual para ele se tornar assim um imortal. Essas areias, elas tocam o ferimento do príncipe e ele foge enquanto o Vizir estava lá tendo orgasmos de felicidade porque estava imortal. Sabe como que vilão é quando dá certas coisas, né? Começa a soltar um tipo por 45 minutos e dando aquelas risadas pra cima e batendo raio. Todo vilão é assim. E aí acabou entrando aquele lance de clichê de todo protagonista, cara, de anime, de jogo, que é aquele lance de ter dupla personalidade, de ter aquele lance malvado, tipo que o Yusuke do Yu Yu Hakusho tinha,
que o Ryu do Street Fighter tem, que o Jin do Tekken tem, que o Shun do Cavaleiro Zodíaco tem também, que o Naruto tem com o lance da Kyuubi, que é aquela coisa de ter um lado malvado ou de ter uma entidade que vive dentro, né, essas coisas. Agora a gente tem o Prince e o Dark Prince. O Dark Prince ele utiliza o humor negro o tempo inteiro. O príncipe agora ele tem que lutar para vencer o vizir novamente. Ele encontra a Farah, que é aquela personagem do primeiro game. Ela obviamente nunca conheceu ele, ela não lembra dele, mas ele solta um chaveco e ela acaba ajudando. Eu achei Two Thrones um puta game, e realmente ele é muito melhor que o segundo da trilogia, bem melhor. Mas eu ainda acho que Sands of Time é o mais foda dos três, mas é a opinião minha. O game caiu nas graças de todo mundo novamente, teve uma média de 9.1 nas reviews, olha só. E sabe o que eles criticavam no game? Eles criticavam os elementos mantidos de Warrior Written, tipo, a galera odiava mesmo o jogo. Em 2008 foi lançado Prince of Persia, que seria um anúncio de uma nova trilogia da Ubisoft. Você pode encontrar esse Prince of Persia com o nome de Prince of Persia 4, Prince of Persia e Prince of Persia Os Fantasmas do Passado. Um novo começo, uma nova história, novos personagens, lançado para 360, PlayStation 3 e PC. Qual que é a nova história então? Esse jogo se apoia em uma religião chamada de Zoatrismo, nunca ouvi falar, cara. 1000 anos antes dos acontecimentos do game, houve uma luta entre deuses, Ahriman e Ormazd. Ormazd venceu e aprisionou Ahriman, que era conhecido como o Corrompido, em uma árvore. Você já deve imaginar o que aconteceu. É isso aí. No tempo do game, Ahriman está prestes a escapar. O novo personagem também não tem nome, é conhecido como Prince. Ele era um ladrãozinho lá da Pérsia, e no início do jogo ele se perde em uma tempestade de areia. Alguns momentos depois ele se esbarra com outra personagem do game chamada de Elika, ou Elika. Ela estava fugindo de uns caras e ele vê a oportunidade de bancar o herói e ganhar um sexo fácil, talvez, né? Então ele vai lá, salva ela vê que ele tem potencial, ela pede uma ajudinha a mais. Ele, muito maroto, aceita, achando que ia ter que bater nos trombadinhas ou nos flaneirinhos que tava cuidando do camelo dela, tava cobrando cara. E vai ajudar, mas é porra nenhuma que não é isso, né? Ela o leva até um templo onde o pai dela estava destruindo a árvore da vida. E aos poucos, Ahriman começa a renascer. Tudo que se entende por vida, natureza e etc. se corrompe e é destruído. E Prince, que estava passando por ali, sem eira nem beira, acaba se envolvendo em uma história complicadíssima, tendo que salvar a vida e a esperança de toda a humanidade. Ele não conseguiu dizer não pra Elika. Também com um rostinho desse, né, minha filha? Quem que consegue? Eu admito pra vocês, esse Prince tem a história mais bem elaborada de todos, assim. É extremamente profunda a história. O novo Prince ele tem uma personalidade bem humorada, a química dele com a menina é muito boa. O gráfico do jogo é realmente muito bonito. E também é diferente, porque ele mantém um estilo cartoonizado, só que os traços dos personagens puxam mais pro realista. Estranho, né? A trilha sonora e a jogabilidade do game também são muito boas. A novidade que o game apresentava é que a menina, sua parceira, ela fica ao seu lado o game inteiro. Na época diziam até que o game seria jogado em co-op, mas isso acabou não rolando. A menina ela te acompanha, colabora com as batalhas, com as acrobacias. É tudo bem sacado e bem elaborado essas novidades. Outra novidade do game é que o jogo, teoricamente falando, seria de um mundo aberto. Existiriam vários caminhos, obviamente você teria que cumprir todos eles, mas a ordem deles é você que escolheria. Só que os mundos do game são muito parecidos no quesito batalhas, e o pior, você pode ir e vir o tempo inteiro. Por que isso? É porque existem itens especiais que devem ser pegos para poder liberar movimentos em upgrades. Então você é forçado para voltar para locais em fases anteriores para poder adquirir mais itens. Isso é uma das coisas mais chatas, enjoativas que tem no jogo. Outra coisa, você não consegue morrer. A menina não deixa, cara. Toda vez que você cai, ela te puxa, e quando você vai morrer de HP, a menina te enche seu HP de novo. O jogo é muito fácil. Agora é o seguinte, sabe quando você joga o game, você sabe que ele é bom, que ele é legal, não consegue pagar pau? Você gosta do jogo, você acha ele legal, mas você não paga pau. O jogo ele teve uma média de 8.1 nas reviews internacionais, é uma nota alta até, né? Claro que vai existir pessoas que curtiram muito o jogo. Sempre tem, cara. Pra todo pé cansado tem um chinelo velho, mano. Isso é fato. O jogo é legal. Mas eu não considero ele melhor que nenhum da trilogia anterior. Mas respeito quem pensa o contrário. O jogo também teve uma DLC chamada de Epílogo. Suas vendas foram boas até, teve 2,2 milhões de unidades vendidas. O game, como eu disse pra vocês, ele prometia ser uma trilogia, porém a Ubisoft abandonou a ideia.
Em 2010 saiu Prince of Persia The Forgotten Sands para PlayStation 3, 360, PS3, Wii, PSP e DS. Como a Ubisoft não morreu de amores pelo Prince Ghost, desesperada para fazer din-din, resolveu voltar com a trilogia Sands of Time. E o que vocês acham disso? Uma vez eu disse nos vídeos meus daqueles antigos que quando um game é para ser uma trilogia, faça uma trilogia. Que ele não seja ganancioso e crie um quarto game. As chances de dar certo são poucas, cara. O jogo se passa entre Sands of Time e Warrior Within. E supostamente era para mostrar quando ocorreu a mudança de personalidade do príncipe. Só que nada disso foi contado. A história é muito simples, cara. O príncipe foi visitar o reino do seu irmãozinho Malik. O reino do irmão dele estava sendo atacado. Daí o Malik apelou para um demônio para vencer. As areias do tempo estavam envolvidas nisso. O demônio traiu o Malik. E aí o príncipe tem que resolver a parada. Resolvendo a parada, acaba o jogo. O boss final é estupidamente fácil. Você mata ele na primeira, você não morre pra ele. O zeramento dura menos de 30 segundos. Tudo que a trilogia Sands ofereceu, o game tentava trazer de volta. Só que tudo com menos intensidade. Você joga, você acha legal, mas você não paga pau. Aquela magia de nossa, que massa, que foda, que épico. Né, nada. A variedade de inimigos é menor, as sequências são menores, o gráfico na época não era top. E o jogo tem pouquíssimos puzzles comparados com qualquer outro Prince of Persia. Os saves do jogo eram automáticos, você não tinha a opção de ir lá e salvar em slots diferentes. Ou seja, quando eu estava com 30% do jogo completo, o save corrompeu e eu perdi todo o meu progresso, tendo que recomeçar. Ódio nível Vegeta, nossa senhora. Uma novidade que tem no game, que é a melhor coisa que tem no jogo, é que você controla o tempo. Você também consegue transformar água em gelo para poder passar por um determinado local. Se teletransporta para atacar um inimigo que esteja próximo. E você é capaz de reconstruir uma parede ou uma pedra que esteja quebrada, você é capaz de reconstruí-la. Assim você acaba formando um combo para poder conseguir passar por um obstáculo. Congela uma água, pendura, reconstrói uma parede. Tipo, é uma sacada muito foda que fizeram. É uma das melhores coisas que tem no jogo. Enfim, o jogo agrada os fãs que buscam um sentimento, mesmo que vago, de nostalgia da sua trilogia querida. Mas ele não acrescenta quase nada. Se ele não tivesse sido feito, não faria diferença, entendeu? O jogo é legal e apenas isso. É óbvio que houveram spin-offs e remakes dos jogos também. Teve Battle of Prince of Persia para DS, Prince of Persia Revelations para PSP, Prince of Persia Rival Swords para PlayStation Portátil e Wii, Prince of Persia The Fallen King para DS. Mas como todo vídeo de saga, eu apenas cito spin-offs, remakes, crossovers, apenas cito. Esses são games paralelos que carregam o nome da franquia, mas não acrescentam em nada em termos da história, certo? As pessoas têm mania de falar, você esqueceu tal Mortal Kombat no saga Mortal Kombat, esqueceu tal Street Fighter no saga Street Fighter, tal Assassin's Creed, tal The King of Fighters nos vídeos das sagas. Mas eu já disse nos vídeos que esses três estilos eu apenas cito, não analiso. Beleza? E por último, gostaria de falar do filme Prince of Persia, As Areias do Tempo. Eu assisti na quinta-feira justamente para poder expressar minha opinião no vídeo da saga. Então bora lá. O filme foi lançado em 2010 e conta a história do primeiro game da trilogia Sands of Time, com pequenas alterações para não ficar idêntico ao game, obviamente. Cara, eu juro pra vocês, eu assisti o filme jurando, mas jurando que eu ia fazer exatamente como eu fiz na saga Street Fighter, detonar o filme. Mas putz, o filme é muito legal, cara. Uma das melhores adaptações de games que eu já vi. Tem grande elenco, grande produção, é cheio de ação e aventura, exatamente como o jogo. As cenas de parkour são muito idênticas ao game. É impressionante. Prince of Persia foi muito bem representado. E para quem é fã da saga, eu recomendo muito que assista. Ah, nesse filme o príncipe finalmente ganha um nome. Dastan. E aquela atriz, cara, que colocaram, o nome dela é difícil, é Gemma Arterton. Neném. Coisa linda do pai. Essa daí, mano, é pra reprodução, velho. Você olha pra mulher desse jeito assim, você quer reproduzir, você quer deixar herdeiro nela. Nossa, tá louco. É louco. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se eu esqueci de comentar algo ou me equivoquei em outra coisa, sinta-se à vontade de corrigir, meu jovem, ou acrescentar alguma informação, sempre com respeito, lógico. E galera, por favor, avalie o vídeo. Não esquece de avaliar o vídeo, por favor. E favoritem para dar uma força, porque vídeo de saga, velho, é complicado, cara, leva dias para fazer. Por isso que eu peço para vocês favoritarem,
divulgarem para amigos em redes sociais, de Facebook, Twitter, para dar uma força aí. Grande abraço a todos vocês. Tudo de melhor, jovens, sempre. Beleza? Então, valeu, falou e até mais.